Muito bem, meus amigos, vamos começar mais uma edição do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, canal que você pode participar, né? Você pode dar um clique aí, né, no joinha, deixar o seu like, você também pode se inscrever no canal, né? E você pode comentar aí, distribuir os nossos links aí nos grupos de WhatsApp, né? Isso ajuda bastante. Se tiver algum evento aí sendo realizado, né, algum evento cultural, manda para nós aqui, nós vamos divulgar. Tiver algum evento esportivo, alguma brincadeira para criança, manda para cá que nós vamos divulgar, né? E estamos em época de chuva, você sabe que em Ponta Porã choveu, os problemas acontecem, né? Se tiver algum problema no seu bairro, manda para nós que nós estaremos aqui divulgando também, tá? E, né, faça, por exemplo, igual o pessoal lá do Maimi. O Maimi, que tem uma comunidade sempre que precisa de alguma coisa para a igreja Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, eles estão promovendo alguma coisa. E, né, dessa vez é para a pintura da igreja Nossa Senhora Aparecida lá do Maimi. A comunidade então se reuniu, está promovendo uma rifa, né? E essa rifa aí, né, vai ser para gerar renda aí para que possa, né, comprar tinta para a nova pintura lá da igreja Nossa Senhora Aparecida. O telefone para você entrar em contato e adquirir os números da rifa é o 67 998 61 3651. 998 61 3651. Fala com a Rose, adquira seu número, você vai concorrer a 3 tapetes de crochê, além de um suporte de bebidas. 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas. Colabore com o pessoal lá do Maimi, né, que estão aí promovendo uma rifa em prol da pintura da igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Maimi. Tá dado o recado. Você é empresário que quer ter sua marca divulgada aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, estaremos prontos, né, para te receber e divulgar a sua marca aqui, tá bom? Vamos lá falar das informações, porque não tem outra coisa, não se diz, não se fala em outra coisa desde ontem, desde das operações que estão acontecendo lá no Rio de Janeiro, né, e que o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que vai continuar, né? O número de mortos já ultrapassou 130 na operação mais letal da história do Rio de Janeiro, né? E a esquerda defendendo, como sempre, bandidos. O total de vítimas da operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, subiu para 132 após moradores encontrarem mais de 60 corpos da área de mata conhecida como Vacaria, localizada na Serra da Misericórdia. Os cadáveres foram levados para a Praça São Lucas, na estrada José Rucas, nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 29. Mas ainda não constam no balanço oficial divulgado pelo governo do estado. Com essa nova contagem, o número de mortos supera o dado inicial apresentado pelo estado, que registrava 64 vítimas, incluindo 4 policiais, e torna a Operação Contenção a mais letal da história do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro informou que acompanha a situação e destacou que suas equipes atuam para garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 635, que regula as operações policiais em comunidades fluminenses. Técnicos periciais do órgão foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, IML, para realizar uma perícia independente sobre as mortes. E a Operação Contenção foi deflagrada ontem e reuniu cerca de 2.500 agentes das polícias civil e militar com o objetivo de desarticular lideranças ligadas ao Comando Vermelho. E a ação resultou na prisão de 81 suspeitos e apreensão de 93 fuzis, além de diversos carregadores, granadas e munições. Durante os confrontos, as forças de segurança enfrentaram forte resistência. Criminosos ergueram barricadas, incendiaram veículos e chegaram a utilizar drones para atacar os agentes. Pelo menos 3 moradores ficaram feridos. A operação superou em letalidade confrontos anteriores que marcaram a história recente do estado do Rio de Janeiro, como o do Jacarezinho, quando 28 mortos foram registrados em 2021, né? E o da Vila Cruzeiro, onde 23 mortos foram registrados em 2022. De acordo com o levantamento do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a UFF, né? E as 5 operações policiais mais letais do Rio são a do Complexo do Alemão e da Penha, agora, né, mais de 130 mortos. Favela do Jacarezinho, 2021, 28 mortos. Vila Cruzeiro, maio de 22, 23 mortos.
Vila Operária Duque de Caxias, em janeiro de 98, 23 mortos, e Complexo do Alemão, junho de 2007, 19 mortos. E essa foi a operação mais letal. E você acha que a esquerda e o sistema vão defender quem? Né? Os policiais que não. Vão falar em que a polícia está colocando em risco a comunidade local, como se o tráfico não colocasse em risco a comunidade local, né? Vão dizer em letalidade da polícia, como se isso fosse um erro da polícia, né? Não fosse uma limpeza que a polícia estivesse fazendo. É uma área tomada pelo tráfico que a polícia está retomando, né? Que o Estado está retomando, sem apoio nenhum do governo federal, que se negou a ajudar o governo do Estado do Rio de Janeiro. Depois dessas negativas do governo federal, o governo estadual resolveu reagir sozinho, né? Resolveu enfrentar sozinho essa questão. E é o que eu disse, a partir de agora, esse governador, o Cláudio Castro, ele vai ser massacrado pela imprensa, que resolve passar pano sempre nos atos desse desgoverno e também para bandido. E a gente já começa a ver movimentações aí de direitos humanos em defesa dos mortos. Ninguém comemora a morte. Agora, o que está sendo feito é uma limpeza. E aí falam muito em sobrar para os moradores, né, das comunidades, das favelas, sem se esquecer que o tráfico leva terror às favelas, né, e às comunidades no Rio de Janeiro ou em qualquer outra comunidade, mas nesse caso nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? Então, o que a polícia está fazendo aqui, o que a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro está fazendo, é retomar as comunidades para o Estado e não deixá-lo na mão do tráfico, né? É como tem acontecido no Brasil. Mas a gente sabe como é que funciona no Brasil. Ontem nós vimos deputados alucinados, Lidberto Faria, deputados do PSOL, do PT, defendendo, né, bandidos, falando que a polícia estava cometendo genocídio dentro da favela, dentro da comunidade onde foi realizadas as operações, né, da Polícia Civil e da Polícia Militar. E ontem mesmo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, aliás, hoje, né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes, né, que pediu aí que a PGR se manifestasse sobre esse caso. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, hoje se manifestou. Ele enviou um pedido formal ao Supremo Tribunal Federal para que o governador do Rio de Janeiro apresente um relatório completo sobre a recente operação policial direcionada ao Comando Vermelho. E essa solicitação, como eu disse, atende a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que havia exigido manifestação da PGR sobre o caso. No parecer encaminhado, o Gonet reforçou as mesmas requisições já formuladas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, né, responsável por monitorar o cumprimento da decisão do STF, que impôs medidas para conter a letalidade das ações policiais no Estado. O que STF, PGR, Ministério Público, Direitos Humanos precisam ver é que a letalidade em questão é contra bandidos, não contra a comunidade, né? E a polícia leva, nesses confrontos, menos prejuízo à população local do que os traficantes que estão lá no comando há muito tempo, né? Ali eles tocam o terror. Não se pode comprar internet que não sejam deles, um botijão de gás que não sejam deles, né? Cometem assassinatos, mais assassinatos aí com jovens moradores que por acaso venham a desagradá-los, né? Tribunais de crime, enfim, né? Eles são muito mais letais do que a Polícia Militar, que está sendo letal com bandidos. O Procurador-Geral da República, o PGR, Paulo Gonet, ele elencou uma série de informações que deverão ser entregues pelo governo fluminense, como o relatório detalhado da operação, justificativas formais para o uso da força, número de policiais envolvidos, tipos de armamentos empregados, além dos dados oficiais sobre mortos, feridos e detidos. Também solicitou esclarecimentos sobre possíveis medidas disciplinares em caso de abuso e ações de assistência às vítimas e seus familiares. Em trecho do documento, Gonet afirmou que a Procuradoria-Geral da República concorda com as observações apresentadas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, que participa da ação como
Segundo ele, né, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que defende a adoção de medidas complementares, ele atua como um mediador e defende a ação dessas medidas complementares e urgentes de monitoramento e fiscalização quanto ao cumprimento das determinações estabelecidas no acórdão da DPF 635, em especial diante de mais um episódio de letalidade policial ocorrido no estado do Rio de Janeiro. Tem que repetir, né, o que estão dizendo aí, a letalidade da polícia está sendo com bandidos e não com a comunidade do Rio de Janeiro. Eu não consigo, é difícil de entender os direitos humanos defendendo, né, bandidos, né? Não dá para entender. Gonet pontuou que o CNDH, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos, não especificou quais seriam essas medidas, motivo pelo qual caberá à PGR e ao STF analisar novas ações após receber as respostas do governo do Estado. O que escreveu o procurador? De certo que medidas complementares poderão ser cogitadas a partir da compreensão mais precisa dos fatos que as informações haverão de propiciar, né? E é o que eu disse, né? A letalidade da polícia não é contra a comunidade. E o tráfico tem sido mais letal com a comunidade, muito mais, né? A letalidade da polícia é contra bandidos. Se desses 132 mortos todos tiverem passagem pela polícia, não há o que reclamar de letalidade da polícia, né? Porque é um trabalho que a polícia, que a segurança pública de cada estado tem que fazer. O que não acontecia nos outros estados está acontecendo agora no Rio de Janeiro. O governador resolveu encarar, né, o problema de frente, resolveu partir para cima e retomar as áreas que estavam tomadas pelo tráfico, retomar para o estado as áreas que estão tomadas pelo tráfico. E ele avisou que isso vai acontecer em outras áreas também, né? Essa região aí nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, é o início dessa retomada do Estado em relação às comunidades, né, que estavam nas mãos de bandidos, dos traficantes, nesse caso do Comando Vermelho. E agora, né, a gente vai ver que muita gente vai partir para cima do governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. E a Embaixada dos Estados Unidos emitiu alerta ontem, né, sobre os confrontos no Rio de Janeiro decorrente da Operação Contenção, que resultou na morte de mais de 132 pessoas, incluindo aí 4 policiais. A mega operação cumpria mandados de prisão contra traficantes e membros da facção criminosa Comando Vermelho. Os criminosos lançaram bombas contra os policiais com uso de drones, né? Só para você ver a força bélica, né, do Comando Vermelho e de facções contra os agentes de segurança pública no Brasil. Na nota, a embaixada informa que os confrontos entre as forças policiais e organizações criminosas provocam impactos significativos na mobilidade urbana em diferentes regiões da cidade, elevando o alerta para quem circula pelo local, né? O texto também pede cautela para acessar algumas localidades. Diz parte do texto que a situação está evoluindo rapidamente, portanto, fiquem atentos às notícias e aos aplicativos de mapas no celular para atualizações. Tenha cuidado ao transitar pela cidade e evite as áreas mais afetadas na medida do possível. A embaixada também listou precauções a serem adotadas pelos norte-americanos no Rio de Janeiro, né? Dizendo que nessa lista tinha aí evitar áreas próximas ao complexo do Alemão e Penha, monitorar a mídia local para atualizações, estar ciente das interrupções do tráfego, planejar as rotas alternativas, minimizar os deslocamentos desnecessários, manter um perfil discreto, estar atento ao seu entorno, revisar os planos de segurança pessoal e informar amigos e familiares sobre sua localização e segurança, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que, na manhã de hoje, a cidade voltou a operar na normalidade, sem bloqueios de vias e sem restrições de operação no transporte público. Na verdade, ontem, hoje, não está normal, né? Porque as informações que chegam é que houve ordens, né? O comércio da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, manteve as portas fechadas por determinação de traficantes que controlam a região, segundo informações do jornal O Globo. A medida foi imposta após a mega operação policial que deixou mais de 100 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, ocorrida no início da semana. O calçadão da Rua dos Homeiros, que é a principal ligação entre o Largo da Penha
e a estação trem do bairro, a estação de trem do bairro, amanheceu completamente vazio. O local costuma concentrar grandes movimentos de pedestres e de vendedores ambulantes e teve todas as barracas recolhidas. Um funcionário de uma farmácia que continuou funcionando relatou ao jornal O Globo que a ordem de fechamento foi reiterada pelos criminosos nesta manhã. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento das principais vias da região. Viaturas circularam com frequência pela Avenida Nossa Senhora da Penha, onde duas ficaram posicionadas em frente ao quartel dos bombeiros e outra próximo ao Parque Xangai. O tráfego de veículos da corporação foi constante também na pista exclusiva para transporte coletivo nas proximidades da estação da Penha. O impacto da operação também afetou o transporte público no Rio de Janeiro. A linha de ônibus 721, Cascadura Vila Cruzeiro, teve seu ponto final alterado temporariamente para o Largo da Penha. O trajeto original passava pela praça usada durante as ações policiais para a retirada de corpos. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou hoje que o petista Lula ficou estarrecido ao saber do alto número de mortos durante a mega operação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, o governo Lula não foi previamente informado sobre a ação que resultou em mais de 130 mortes. Se fosse informado, ele não deixaria que acontecesse, né? Lewandowski explicou que Lula solicitou um relatório completo sobre o que ocorreu nas comunidades e demonstrou surpresa com a ausência de comunicação entre os governos federal e estadual. O presidente inicialmente pediu, né, segundo Lewandowski, que fosse feito um apanhado geral do que aconteceu. Segundo Lewandowski, o presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação dessa envergadura fosse desencadeada sem conhecimento do governo federal, que foi desmentido por um dos delegados da Polícia Federal de que houve sim a comunicação, né? Ainda segundo o titular da Justiça, Lula determinou o envio imediato de uma comitiva ao Rio de Janeiro para avaliar a situação. Diante deste quadro, segundo Lewandowski, da magnitude do problema, o presidente determinou que fosse imediatamente dirigido uma comitiva ao Rio de Janeiro, onde ele, Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, encontrasse com o governador do estado, Cláudio Castro, o que vai ocorrer ainda hoje, né? Deve estar ocorrendo nesse momento para haver aí para ser realizada aí uma avaliação da situação conjuntamente e verificar como é que se pode apoiar o povo do Rio de Janeiro nesse momento, segundo Lewandowski. E a comitiva federal inclui aí, além do Lewandowski e o Andrei Rodrigues, as ministras Aniele Franco, da Igualdade Racial, e Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania. O grupo embarcou por volta de 15 horas desta quarta-feira. O ministro concluiu dizendo que as novas ações poderão ser definidas após o encontro com o governador Cláudio Castro. Segundo ele, agora é ouvir o governador, saber o que ele precisa e que se pode eventualmente aumentar os contingentes da Força Nacional, se for o caso, que já está lá desde 2023, sem fazer nada, né? É uma operação complexa, segundo Lewandowski. Então há bala de prata para resolver essa situação, né? E que o Lewandowski está se encaminhando para o Rio de Janeiro para verificar o que o governo precisa e o que o governo federal poderá ajudar, segundo afirmou ali o Lewandowski, né? A Força Nacional, infelizmente, não serve para nada, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente recentemente estava falando disso aí, teve uma invasão numa propriedade rural em Carapó, do qual a Força Nacional estava lá presente e ficou apenas olhando as invasões. Não teve intervenção nenhuma. Então, para que está lá? No Rio de Janeiro, o próprio Lewandowski disse que a Força Nacional já está lá, mas para quê? Né? Se não pode ajudar as forças de segurança do Estado. Então, não dá para entender, né, essas atitudes de dizer que está ajudando a segurança pública do Estado e de braços cruzados sem fazer absolutamente nada, né? Não dá para entender, quer dizer, dá para entender, né? A gente sabe por quê, né? Porque eles não têm um interesse em realmente ajudar. O fato é esse, e não tem outra explicação. Vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais. Vamos falar da Coop Home Office, que, né, vem aí com um projeto moderníssimo para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil
completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop, incorporadora e construtora que está com a construção deste prédio há mais de 3 anos e 9 meses, né, de obras ininterruptas. E está localizado ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E o nosso plantão de vendas, você pode conhecer, né, o nosso plantão de vendas, se dirigindo ali, né, onde o nosso plantão de vendas está, que é justamente ali na frente do prédio, que já está em fase de conclusão, na rua Deputado Aral Moreira. Você vai adentrar, né, até o nosso plantão de vendas pelo prédio do supermercado Bom Gosto. Ali você vai entrar pela Deputada Aral Moreira, no térreo você já vai olhar ali a nossa linda maquete do prédio da Coop Home Office, e ali estarão os nossos profissionais do plantão de vendas que vão estar prontos para te recepcionar da melhor forma possível, e você vai conhecer o projeto, a planta do projeto serão apresentados para vocês aí através dos nossos profissionais. Eles vão explicar todo o funcionamento do prédio e vão também te mostrar como é possível, é perfeitamente possível você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais, né, a partir de 23 metros quadrados. Né? Então, a Coop Home Office que vem com esse projeto moderníssimo, né, para Ponta Porã, para deixar mais bonita e mais moderna a nossa princesinha dos Ervais. E você sabe onde fica localizado o Sabor dos Encontros? O endereço do Sabor dos Encontros está ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que está localizado ali. E o Bob's, né, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo, né, nessa trajetória aí de mais de 70 anos, dá experiência e solidez ao Bob's para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's, com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e ali na primeira página, vai rolar um pouquinho para baixo, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Você vai preencher os dados ali e, preenchendo os dados, vai gerar cupons promocionais e depois, com o resgate desse cupom, você pode participar de várias promoções, como, por exemplo, pagar R$ 8,90 no milkshake. Você vai ter outras promoções de R$ 21,90 no combo ali da batata palito pequena, do sundae, de um refrigerante, Bob's Burger ou cheeseburger, né? R$ 21,90 no resgate do cupom. Você também vai ter 10% no resgate do cupons do Trio Chicken Filé, do Trio Chicken Bacon de responsa, né? E outras promoções que você vai ter aí à sua disposição. Por exemplo, nos shakes, né, nas sobremesas, que são deliciosas também, você vai ter várias opções. Vai ter o milkshake festa de granulados, o milkshake caramelo, o Bob's Max caramelo, o milkshake caramelo café, o colherudo shake morango, o colherudo Max morango, enfim. E no cardápio de sanduíches você tem muitas e muitas alternativas deliciosas, né, como o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, você vai ter também o Crispy Bacon, o Bob's Costela e o Bob's Costela 2 queijos e bacon. Fantástico, delicioso. Esse é o meu preferido, né? O Bob's Costela 2 queijos e bacon. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, na frente da Igreja Matriz São José. Está localizado o Bob's Ponta Porã. É o Bob's que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Rapaz, chovendo bastante aqui em Ponta Porã, né, desde domingo.
chove bem aqui e caiu a temperatura, né? Hoje a temperatura amanheceu um pouco baixa, não tão frio, mais ameno, mas já o suficiente para você colocar uma blusa, né? Uma blusa considerável aí, né? E parece que amanhã, né, continua aí mais ou menos até por volta de 11 horas da manhã essa temperatura aí, né? Não deve passar aí dos 20 graus. E hoje, nesse momento, né, temperatura é atípica para a época do ano. Nós estamos aí já no final de outubro com a temperatura por volta de 14 graus, né? É um friozinho aí considerável que o pessoal não esperava não, né? Continuando com as informações aqui, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ele se reuniu com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ontem. E o encontro ocorreu após a mega operação policial contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 mortos, incluindo 4 policiais. E durante a reunião, os dois discutiram o projeto de lei que classifica organizações criminosas como o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, e milícias como grupos terroristas. Derrite, atualmente licenciado do seu mandato como deputado federal, é o relator da proposta. A operação realizada nos complexos da Maré e do Alemão aumentou a pressão da oposição sobre Mota para colocar o projeto em votação no plenário. Derrite pode retornar ao seu mandato na próxima semana para articular a aprovação. Questionado sobre o encontro, o presidente da Câmara confirmou a reunião, mas não se comprometeu com a votação do projeto na próxima semana. Estamos conversando, disse Mota, mas é mais liso do que bagre ensaboado, né? O projeto relatado por Derrite foi apresentado pelo deputado Danilo Forte, do União do Ceará, em março de 2025. A proposta surgiu depois que o Ministério da Justiça negou um pedido dos Estados Unidos para classificar as facções brasileiras como organizações terroristas. E o povo tem que ficar atento a esse corpo mole, né? Por parte do Hugo Mota, por parte de deputados, por parte de senadores aí que estão claramente agindo contra a vontade popular, né? E é preciso ficar de olho, né? Escolher os mandantes, né, e os representantes certos, né, para a próxima gestão. Mesmo aí contra suspeitas de urnas eletrônicas e tal, é preciso votar da forma correta, porque a coisa, os representantes que nós estamos tendo aí, tem uns aí que só por Deus, só Jesus na causa, né? E ainda falando da citação de ontem, para a gente dizer que não é mentira, a gente está vendo imagens aí, né? Quem tem Instagram sabe, quem tem Face sabe, vendo imagens, né, de deputados esquerdistas surtados, né, com a operação da Polícia Militar e Polícia Civil do Rio de Janeiro ontem. Por exemplo, uma deputada do PSOL, totalmente descontrolada, avançou sobre o Favur. Começou a discussão com o deputado Rodolfo Nogueira, aqui do Mato Grosso do Sul, e depois partiu para cima do Favur, gritando de maneira translocada, xingando colegas parlamentares e contraditoriamente pedindo respeito. Essa foi a verdadeira algazarra protagonizada pela deputada Talíria Petroni, do PSOL, né? Repentinamente partiu para cima do deputado Sargento Faur de maneira desrespeitosa e agressiva. Felizmente, Faur conseguiu se controlar diante da deputada, que claramente defende bandidos, que ela considera vítimas da sociedade. E realmente, né, ela xingou com palavras de baixo calão Rodolfo Nogueira, o Faur, e pediu respeito, né? Bem contraditórios, são muito hipócritas, como todos esquerdistas são, né? É dessa forma que eles agem, ofendem todo mundo e pedem respeito. Essa é a maneira deles atuarem, essa é a maneira deles defenderem o que não é certo. Sempre estão do lado errado, sempre estão do lado errado, falando que defendem a população menos favorecida, tudo mentira, são narrativas, né? São partes de uma agenda cruel de domínio, né, e de miséria para a população. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, ele se manifestou ontem e manifestou apoio às ações das forças de segurança envolvidas na mega operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Alguns ainda usam bom senso, né? Porque Davi Alcolumbre também é do sistema, mas dessa vez já tem eleição chegando e de repente ele esteja pensando em uma eventual campanha, né? Em nota oficial, Alcolumbre afirmou que o parlamento acompanha com atenção e preocupação os graves acontecimentos no estado do Rio de Janeiro e disse que incluiu um item extra-pauta na sessão do plenário do Senado de
desta quarta-feira, que visa a proteção, né, dos agentes públicos e a população civil. Os senadores aprovaram o projeto de lei número 226, né, de 2024, que reforça o marco legal de enfrentamento à criminalidade, e a proposta segue para a sanção. Em nota, o congressista também manifestou apoio às forças de segurança, dizendo o seguinte: a presidência do Senado Federal manifesta apoio às forças de segurança no combate à criminalidade, às facções e ao crime organizado. Foi o que ele disse, né, ao defender um esforço conjunto de todas as instituições do Estado brasileiro para enfrentar a violência. E a Argentina classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, enquanto que o governo daqui não quer classificar, né? O anúncio foi feito pela ministra Patrícia Bullrich em meio à mega operação policial no Rio de Janeiro. A ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, anunciou que o país classificou o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A declaração ocorreu em entrevista ao jornal argentino La Nación, nesta terça-feira, dia 28. Segundo a ministra, essas duas organizações foram declaradas como narcoterroristas na Argentina. Segundo ela, há pelo menos 39 brasileiros presos no país, sendo 5 ligados ao Comando Vermelho, 7 ou 8 ao PCC. E no mesmo dia, mais de 2.500 agentes de segurança participaram de uma mega operação que nós já comentamos aqui lá no Rio de Janeiro, com mais de 100 mortos. E de acordo com a ministra, a polícia argentina consegue identificar os criminosos de facções por meio de tatuagens, pelo seu modo operantes, e eles ficam isolados nas prisões argentinas para evitar que exerçam poder dentro do sistema, como ocorre no Brasil e no Paraguai. Neste mês, o Ministério da Segurança Nacional da Argentina firmou 2 acordos com o FBI, o Departamento Federal de Investigações dos Estados Unidos. O primeiro prevê intercâmbio de informação e cooperação técnica entre o FBI e o Centro Nacional Antiterrorista para combater o terrorismo e seu financiamento e o crime organizado. Segundo o acordo, trata da capacitação, do apoio técnico e do desenvolvimento tecnológico entre o FBI e o Departamento Federal de Investigações e o Ministério da Segurança argentino. E num claro trabalho em conjunto com o governo dos Estados Unidos, né? A Argentina classifica aí as facções brasileiras como terroristas, né? E o governo federal vai ser pressionado para que aqui também seja feita, que no Brasil também sejam assim classificados, né? E o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro vai acontecer, pelo que a gente está vendo por parte, né, das movimentações das forças de segurança do Rio de Janeiro, deve acontecer outros confrontos, acendeu o alerta nos Estados Unidos, né? E o que se vê, né, é que os Estados Unidos têm relatórios, né, em relação ao que acontece com as facções aqui no Brasil, e que vão pedir novamente, né, vão pressionar para que o governo do Brasil classifique, né, as facções brasileiras como terroristas, né? Se isso vai acontecer, se o governo vai trabalhar contra, a gente ainda não sabe, né? Mas pelo menos por enquanto o governo não quer classificar nenhuma facção, né, como terrorista, né? Tanto é que o presidente da República disse na semana passada que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Uma clara defesa ao tráfico. E vamos continuar falando aí dos nossos parceiros comerciais, né? Nós tivemos aí, já falando de 2, agora vamos para a Solo Forte. A Solo Forte foi o primeiro, né, que esteve conosco aqui e continua conosco, e que continue por muito mais tempo, né? A Solo Forte, que tem aí profissionais experientes, dedicados, né, e que estão sempre aí trabalhando, né, com pesquisa, extensão rural e desenvolvimento, né, nessa aqui, a Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem o foco no manejo para alta produtividade das lavouras, e está sempre, né, colaborando estreitamente com os produtores rurais aqui de Ponta Porã e toda a região de fronteira, utilizando-se de decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e assim alcançar grandes resultados, excelentes resultados juntos, né? E a equipe da Solo Forte está constantemente presente no campo, está sempre pelo campo, e isso garante um acompanhamento personalizado, um acompanhamento próximo de cada lavoura. Também há uma preocupação sempre, né, da Solo Forte
em relação à segurança das operações agrícolas, e isso traz segurança ao cliente porque são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que a Solo Forte trabalha sempre com o que há de mais moderno, com o que há de melhor, né? Sempre se utilizando de tecnologias avançadas, práticas inovadoras para assim, né, aumentar a produtividade das lavouras e garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o pequeno e grande produtor rural aqui na região de fronteira e aqui em Ponta Porém, toda a região de fronteira. Quem também está conosco, e nós temos que lembrar que essa semana aqui é a última semana da promoção, é a Escola Magsul, né? Que tem aí um desconto especial de 40% na matrícula e na rematrícula. Garanta a vaga do seu filho na Escola Magsul e ofereça a ele uma educação de qualidade. Do maternal ao ensino médio, em um ambiente acolhedor e com profissionais dedicados ao aprendizado e ao desenvolvimento de cada aluno. Mas atenção, o desconto é válido somente até o dia 31 de outubro, ou seja, até sexta-feira, né? E então não deixe para depois, invista no futuro do seu filho hoje mesmo. Entre em contato através do telefone 67 984 78 1793. 984 78 1793. E também tem o Mag Bolsa, né? O Mag Bolsa que tem aí tem aí essa grande oportunidade, né, para o pessoal da Escola Magsul, que é o Mag Bolsa Escola Magsul 2025. Você não pode perder a chance de conquistar a sua bolsa de estudos. As bolsas disponíveis são 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. A prova presencial vai ser no dia 29 de novembro, às 8 horas, no prédio sede da Escola Magsul, localizado ali na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão entre as ruas General Osório e Calógeras. Você pode se inscrever pelo site magsul.edu.br, magsul.edu.br. Ali você também pode consultar o edital e as regras e as condições de participação. Então, garanta a sua oportunidade e venha fazer parte da Escola Magsul. Vamos falar do laranjão Donald Trump, né, que também não tem como não falar dele, né? Os aliados de Trump rejeitam, né, como mediador da crise na Venezuela, o Brasil, né? Aliados do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, eles rejeitaram a proposta do governo brasileiro de atuar como mediador no conflito com a Venezuela. A ideia foi apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o encontro com Trump na Malásia, no domingo, dia 26. E segundo o jornal Folha de São Paulo, pessoas próximas ao secretário de Estado Marco Rubio, defensor de uma linha dura contra o ditador Nicolás Maduro, consideraram a sugestão mal recebida. 2 interlocutores do Departamento de Estado disseram que Washington não pretende retomar negociações diplomáticas com Caracas. No mês passado, Trump mandou interromper as conversas, o que aumentou as tensões na América Latina. E para parte do governo norte-americano, o Brasil não deve se envolver em um tema liderado pelos Estados Unidos e tampouco seria um interlocutor adequado com Maduro. Segundo aliados de Rubio, o governo brasileiro tem uma postura mais tolerante ao regime venezuelano, enquanto que Washington busca a mudança de poder, inclusive com operações da CIA. Antes do encontro com Lula, Trump demonstrou surpresa com o tema. Eu não acho que vamos discutir Venezuela. Eles, o Brasil, não estão envolvidos em Venezuela. Se quiserem, vamos discutir, mas não acho que vamos, né? Foi o que disse o presidente. O petista, porém, já havia sinalizado que trataria do assunto. Em ligação de cerca de 30 minutos neste mês, Lula defendeu uma saída diplomática e afirmou querer conversar pessoalmente com Trump. Na ocasião, o presidente brasileiro reconheceu que não fala com Maduro desde a eleição que lhe garantiu o novo mandato sob suspeita de fraude. Lula disse que cobrou a divulgação das atas eleitorais nunca apresentadas pelo regime, né? Numa dessas crises aí, o Maduro disse: você apresentou as provas das urnas eletrônicas no Brasil, né? Só para lembrar. Depois do encontro, o chanceler Mauro Vieira relatou que Lula disse a Trump que a América do Sul é uma região de paz e que o Brasil está disposto a ajudar no diálogo entre os países. Na terça-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou que as Forças Armadas destruíram 4 embarcações no Pacífico controladas por narcotraficantes. E os ataques realizados na segunda-feira deixaram 14 mortos e uma sobrevivente.
o governo Trump acusa Maduro de chefiar uma organização criminosa e narcoterrorista. Segundo Hexet, as ações visam a impedir a entrada de drogas nos Estados Unidos. Ele já comparou os alvos terroristas e afirmou que receberiam um tratamento semelhante ao da Al-Qaeda. A justificativa é criticada por governos latino-americanos e especialistas em direito internacional, né? Direitos internacionais, direitos humanos, né? Que normalmente costuma sair do lado de bandido, né? É incrível, mas é assim. Vamos seguindo com falar dos nossos anunciantes aqui. Vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, né? Que está conosco aí desde junho deste ano, né? O Alex já trabalhou comigo aí em outras situações, né? Em outros prefixos, quando estávamos no rádio, nos jornais, né? Hoje ele está aqui conosco no YouTube, nos descobriu no YouTube e veio para cá também, né? A Futura Soluções Agrícolas, que é a empresa pontaporanense que muda, né? A forma, nasceu em surgiu em 2014, 11 anos está aqui, com a visão de ser uma das empresas que leve as melhores soluções aí ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. E a princípio foi isso mesmo, né? Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. Agora, né, já consolidada, já entra, né, já ultrapassa os limites do município, já ultrapassa as fronteiras do Brasil, do Paraguai, já está atuando aí em todo o departamento de Lamambai, departamento de Concepción, no Chaco Paraguai, ou enfim, outros departamentos também. E nas cidades do Mato Grosso do Sul, além dos limites de Ponta Porã, né? Por exemplo, a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofield para o Mato Grosso do Sul, né? A Eurofield, que é uma empresa referência em filtros de alto desempenho para diesel e está presente em mais de 12 países. O representante aqui para o Mato Grosso do Sul é a Futura Soluções Agrícolas e que trabalha também com máquinas e implementos agrícolas de alta performance, né? Também trabalha com venda de móveis rurais, imóveis rurais e urbanos, né? E está sempre aí atendendo os ruralistas e o pessoal que mora na cidade, que está querendo ir para o campo, né? É só contatar aí a Futura Soluções Agrícolas, que com certeza você vai encontrar um bom imóvel na área rural aqui da nossa região. E para você que está querendo fazer o caminho inverso, sair do campo para a cidade, também vai encontrar um bom imóvel com a Futura Soluções Agrícolas, que fica localizada ali na Rua Lindo do Amaral Cardinal, no residencial Júlia Cardinal, ao lado da BR-463. E também está presente ali na Ruta Quinta, né, no quilômetro 8 da Ruta Quinta, no condomínio Vila de Espanha. É a Futura Soluções Agrícolas que está sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo, aqui na região de fronteira, em todo o Mato Grosso do Sul, em todo o território paraguaio. E quem também está conosco é a Baturité Conveniências. Baturité que tem aí um ambiente familiar, né, que está localizado ali na Rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali você pode tomar uma cervejinha gelada, hoje propício para um bom vinho, tomar um uísque, tomar aquela cachaçinha de Minas que tem lá, né, na Baturité. O Carlinhos Dalzac, que está sempre recebendo todo mundo, diz que tem vários sabores, mas as que mais saem são as puras e as raizadas, né? Essas são as que saem da cachaça de Minas. E todos que gostam de cachaça sabem que a cachaça de Minas, né, elas são uma das melhores do Brasil. Para você que não é chegado em bebida alcoólica, não está podendo com bebida alcoólica, para a criançada tem doces e salgados, além de sucos e refrigerantes de várias marcas. Para você que gosta de um bom espetinho, o Adriano e o Carlinhos Dalzac, eles estão sempre preparando aquele saboroso espetinho para você e para sua família de segunda a sábado lá na Baturité Conveniências. E é claro, para você que não gosta de enfrentar filas em grandes supermercados, a Baturité Conveniência é uma grande alternativa, porque é uma conveniência bastante surtida e com certeza você vai encontrar lá o que você precisa, tá bom? Vamos lá falar de esporte. Vamos começar falando da 8ª Taça Cidade Ponta Porã de futebol suíço, né? Que tem a sua rodada prevista para ser realizada domingo, né? Choveu muito no domingo passado, não houve a rodada. O Porã Motors, que não pôde participar dessa rodada, participou da Liga Terrão, acabou sendo eliminado depois de um empate em 0-0 e está tudo tranquilo para essa rodada de domingo, né? Então não deve ter alteração nenhuma.
Os jogos são os seguintes, lá no Campo do Vicente, primeiro confronto a partir das 8h30 da manhã, com 15 minutos de tolerância para o primeiro confronto. Teremos aí RPC Mentes e Verde Oliva, o Aikemil jogando contra o Sport Salazar, o Resenha EB vai jogar contra o Puma FC, o Spartacus FC enfrenta o Grande Porã, o Wolf Sports. São jogos lá do Campo do Vicente, no Jardim Planalto. E ali na Arena Master nós teremos outras 4 partidas. O primeiro jogo entre Pratos Robocop e Sport Jack, também às 8h30 da manhã. O Rossoneiro e Pacareí na sequência vai enfrentar o Sport Alicate. No terceiro jogo o Porã Motos vai enfrentar o Sport Linha. E encerrando a rodada, o Sport IUIP vai enfrentar o Sport CAF pelas oitavas de final, né, da Taça Cidade de Futebol Suíço, em sua 8ª edição. E o Francisco Cesário não desiste nunca, né? O Francisco Cesário, que é o ex-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, está acusando a Federação de Futebol, né, de omitir documentos e faz um novo pedido da Justiça para voltar ao cargo. Ele é acusado de desviar 10 milhões de reais da entidade e quer comandar, né? Quer voltar a comandar o futebol no tapetão, o futebol aqui de Mato Grosso do Sul. O ex-mandatário do futebol sul-mato-grossense, Francisco Cesário Oliveira, que é investigado pelo GAECO pelo desvio de 10 milhões de reais da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, trava a batalha judicial para tentar voltar ao cargo no tapetão. O mais recente capítulo desse embate jurídico, vamos dizer assim, a defesa de Cesário alegou à Justiça que a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, a FFMS, não atendeu ao pedido do juiz Tito Gabriel Cosato Barreiro e não apresentou os documentos exigidos pelo magistrado. Agora, com o 4º advogado desde que foi preso em maio de 2024, Cesário acusa a federação de não comprovar no processo que a Assembleia Extraordinária que o destituiu oficialmente do cargo tenha seguido todos os trâmites. Ou seja, ele não está querendo voltar ao cargo por honestidade, ele está querendo voltar porque, segundo ele, a atual gestão não seguiu todos os trâmites, né, da Assembleia Extraordinária. Dessa forma, para os advogados do escritório Maxold Machado, a não juntada desses documentos, vamos dizer assim, demonstra com a segurança necessária para essa fase processual que a destituição do requerente ocorreu de forma arbitrária, sem o devido processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa e sem o quórum exigido. Então, pediu que a Justiça suspenda imediatamente os efeitos da Assembleia, ou seja, voltando Cesário ao cargo de da presidência da entidade de presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Cesário foi preso 2 vezes em 2024 durante as investigações do GAECO e o caso tramita na Justiça ainda, né? Então o ex-mandatário foi preso no âmbito da Operação Cartão Vermelho, acusado de integrar uma organização criminosa, peculato, furto qualificado, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Atualmente, ele está em liberdade provisória, usando tornozeleira eletrônica enquanto aguarda julgamento. Ele permaneceu 28 anos à frente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, né? Então, se analisar bem mesmo, é pouco aí os 10 milhões que foi desviado, que está sendo acusado de desviar, né, da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Libertadores da América, hoje tem Flamengo, tem Mengão lá no estádio Presidente Perón, né, vai enfrentar o Racing às 20h30. O Flamengo ganhou o primeiro jogo no Maracanã, no Brasil, na quarta-feira passada, e precisa aí de um empate então, né, para se classificar. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Não pode perder por 2, porque se perder por 2, tá fora. E se segurar o empate, né, tá classificado para a final. Na outra semifinal, o Palmeiras vai ter uma difícil missão de tirar 3 gols de diferença numa semifinal de Libertadores. Então é impossível? Não, não é. Mas é muito difícil. É semifinal de Libertadores. A LDU, que fez 3-0, não vai querer perder o jogo por 3-0 e vai tentar de tudo para se manter com essa vantagem, né? Vamos ver se o Palmeiras consegue reverter. Seria uma reversão histórica aí, né, na Libertadores da América para o Palmeiras, se conseguir virar essa situação, né, de 3 gols de desvantagem nessa semifinal aí da Libertadores. Vamos ver, mas o jogo do Palmeiras é somente amanhã, às 20h30, e o Flamengo joga hoje para definir aí o primeiro finalista da Libertadores 2025. E pela Copa Sul-Americana já tem definição do primeiro finalista. E do primeiro finalista não, do primeiro finalista no caso, que vai ser em jogo único, né?
é o Atlético Mineiro, o brasileiro, o Galo Mineiro, que venceu o Independente del Valle por 3-1, depois de ter empatado o primeiro confronto lá no Banco Guayaquil, né? Empatou em 1-1 e ontem chegou a abrir 2-0. O Independente del Valle diminuiu, mas né, depois o Hulk fez o terceiro gol do Atlético Mineiro, fechou em 3-1. O Atlético fechou as contas, estamos conversando e vai à final da Copa Sul-Americana. Agora espera o vencedor do confronto entre o Lanús da Argentina e o Universidade do Chile. Primeiro jogo no Chile, empate em 2-2. Se houver novo empate, decisão por pênaltis, quem vencer vai à final. A final vai ser disputada no dia 22 de novembro no estádio Defensores del Chaco, em Asunción, na capital do Paraguai. É isso aí, né? Então tem brasileiro aí na final da Copa Sul-Americana. No ano passado teve também, né? Foi o Cruzeiro que enfrentou o Racing e perdeu jogando também lá no Paraguai, né? Se não me engano, a decisão foi no estádio Defensores del Chaco e vai ser de novo no Defensores del Chaco, em Asunción, no Paraguai. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.